E vamos agora abrir a Bíblia Sagrada no nosso penúltimo estudo. Estamos quase terminando. Lá em março, começamos a ler as cartas de Paulo aos Coríntios. E agora estamos terminando. Hoje, 2 Coríntios 12, dos versos 11 a 21, é o nosso texto. Nós colocamos nessa passagem o título de Um Chamado ao Arrependimento. Um chamado do apóstolo Paulo, e através dele um chamado do próprio Espírito Santo, para que aquela igreja se arrependesse e mudasse o seu comportamento, especialmente na maneira como tratava o apóstolo. E então esse é o espírito dos versículos que encerram o capítulo 12 de 2 Coríntios, não na próxima quarta-feira, porque quarta-feira que vem é a reapresentação da cantata das crianças, mas na outra quarta-feira, aí sim a gente vai para 2 Coríntios capítulo 13 e encerra a nossa série de reflexões. Então, vamos começar com o verso 11, o verso 12 e o verso 13, onde Paulo lamenta ter precisado apresentar as suas credenciais. E quando foi que ele fez isso? No capítulo 11 e no capítulo 12. Você se lembra, Paulo era questionado por alguns inimigos, alguns adversários, que diziam que ele não era apóstolo coisa nenhuma, e que o ensino dele não era um ensino correto. E infelizmente algumas pessoas lá de Corinto acabavam dando ouvidos a esses falsos mensageiros, e então Paulo teve que apresentar as suas credenciais, e a primeira credencial eram os próprios coríntios, porque afinal de contas eram filhos na fé de Paulo. Ele levou o evangelho até a cidade de Corinto. Outra credencial que o apóstolo Paulo podia apresentar eram os seus sofrimentos, as suas lutas. Ele dizia: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo também podia apresentar como credenciais que autentificavam o seu ministério os milagres, as curas, os atos poderosos que Deus fazia por seu intermédio. Paulo podia usar como credenciais as visões e revelações do Senhor, como aquele arrebatamento que ele teve até o terceiro céu. E Paulo apresentou essas credenciais. E agora ele diz: olha, eu lamento muito ter precisado fazer isso. Passa a impressão de que eu estou me envaidecendo. E, na verdade, eu não teria dito nada disso se vocês simplesmente dessem a mim a confiança que eu merecia da parte de vocês. Veja se não é isso que está escrito nos versículos 11, 12 e 13. Tornei-me insensato, vós a isto me obrigastes, porque eu devia ser louvado por vós. Paulo está dizendo: não era eu que devia apresentar as minhas credenciais, eram vocês. Visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram de fato operados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e milagres. O livro de Atos não registra nenhum milagre de Paulo no tempo em que ele esteve lá em Corinto. Mas em outras passagens, sim, nós sabemos que Paulo fez coxos andarem, e até mesmo um morto ressuscitar. Deus o usava poderosamente. Então é razoável acreditarmos que também naquele período entre os coríntios, alguns milagres foram operados por Deus através do apóstolo. Então, em que fostes inferiores às outras igrejas, a não ser nisto, que eu mesmo vos não fui pesado? Lá dos coríntios, Paulo não aceitou salário. Nós já conversamos sobre isso. Outras igrejas o ajudavam financeiramente. Inclusive algumas igrejas que Paulo não via há muito tempo, como a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica. Mas enquanto esteve em Corinto, Paulo era sustentado por aquelas outras igrejas,
E sabendo que a igreja de Corinto era complicadinha, ele fez questão de não receber nenhuma ajuda financeira dos irmãos ali. Aí agora ele usa de uma certa ironia, não é? Pois em que fostes inferiores às outras igrejas, a não ser nisto, que eu mesmo vos não fui pesado. Perdoai-me esta injustiça. E aqui tem um toque de ironia. Desculpa se a única coisa em que eu tratei vocês diferentes das outras igrejas foi que as outras igrejas me ajudam financeiramente no meu sustento e vocês nunca fizeram isso. Me perdoem. Então dá para a gente ver aí uma certa até ironia na censura muito justa, muito merecida de Paulo aos crentes lá de Corinto. Versos 14 e 15. Paulo pretendia continuar não recebendo o auxílio financeiro dos coríntios. E aí ele fala que aquela atitude que ele havia adotado com aquela igreja, não com outras, mas com aquela igreja ele iria manter. Ele diz: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado. Quer dizer, não vou receber ajuda financeira de vocês. Porque não busco o que é vosso, mas sim a vós. Pois não são os filhos que devem entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. É verdade. Herança não é coisa que filho deixa para pai. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, não me importo de não receber nada de vocês, porque eu sou o pai espiritual de vocês. Então é justo que vocês é que recebam de mim. E aí, queridos, este modo paternal, como Paulo tratava os crentes de Corinto, e o modo sério como ele lidava com a questão financeira, deve servir de exemplo para todos os líderes cristãos. Infelizmente, muitas igrejas e muitos pastores falham na questão como tratam dízimos, ofertas, a questão financeira, e com isso se tornam um verdadeiro escândalo para o Evangelho. É muito bonito ler Paulo escrevendo: não busco o que é vosso, mas sim a vós. Para mim, o importante não é o dinheiro de vocês, são vocês. E isso é muito bonito, porque fala do coração de um verdadeiro servo de Deus. E é algo que precisa servir de exemplo para todos os líderes cristãos. Agora, no verso 16, temos a passagem que, na minha opinião, é a mais complicada de todo o texto que nós estamos considerando. Um versinho só, o verso 16, diz assim: mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Essa é uma tradução bem literal, bem ao pé da letra, do que está escrito lá no grego, 1 e 2 Coríntios, capítulo 11, verso 16. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui com isso? Quando a gente lê, não fica muito claro. E aí fica uma dica para os irmãos: quando os irmãos lerem um versinho e não entenderem, experimentem ler o mesmo versinho em outras traduções. Porque às vezes em uma tradução está complicado, mas em outra, nessa tradução aqui agora eu entendi bem. Se me permitem a sugestão, existe um aplicativo gratuito para todo celular, que é o YouVersion. E ali você baixa a Bíblia gratuitamente e baixa em várias versões, em várias traduções. Então não fique preocupado: pastor Marcelo, eu não tenho dinheiro para ter um monte de Bíblia, um monte de tradução diferente. É grátis, não precisa de dinheiro. E aí, se você não entendeu o versinho, experimenta ler esse mesmo versinho nas outras versões, nas outras traduções. Olhem se não fica mais claro. Eu aqui coloquei 4 traduções diferentes. A Revista e Atualizada na Nova Ortografia, que é a versão que a gente usa aqui na igreja. A Mensagem, do Eugene Peterson. A Nova Versão Transformadora e a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. A Mensagem diz assim:
E por que continuo a dar importância a essas fofocas sobre eu ter usado o meu autossustento como forma de culpar vocês? Aqui torna mais claro, parece que Paulo está dizendo o seguinte: tá, eu não recebi dinheiro de vocês. E aí tem gente dizendo que eu fiz isso para deixar vocês em má situação, para manipular vocês. Ô Senhor, parece que não tem jeito da gente acertar, né? De qualquer maneira, a gente é alvo de crítica. A Nova Versão Transformadora diz: talvez reconheçam que não fui um peso para vocês, mas pensem que mesmo assim fui astuto e usei de artimanhas para tirar proveito de vocês. E a Nova Tradução na linguagem de hoje: portanto, vocês vão concordar que eu não exigi nada de vocês, porém alguém poderá dizer que os enganei e tapeei com mentiras. Quando você compara essas traduções lá com a primeira tradução, que é uma versão mais ao pé da letra, aí as coisas ficam um pouco mais claras de se entender. Eu, particularmente, prefiro as traduções que são mais ao pé da letra, porque as traduções que querem explicar, elas acabam interpretando. E quando a gente quer ler a Bíblia, a gente não quer ler a interpretação de alguém, a gente quer ler a Bíblia. Então eu gosto das versões, das traduções que são mais cruas, mais brutas, mais próximas do texto original. O problema é que às vezes elas ficam mais difíceis de entender. E é aí que aquelas traduções como a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia viva, algumas paráfrases, nos socorrem porque vão nos trazer alguma luz sobre o assunto. E repito, você não precisa nem fazer investimento financeiro para ter esse recurso. Baixa o aplicativo lá no seu celular e você vai ter dezenas de traduções diferentes para comparar um versinho com o outro. Faça isso sempre que você não entender um texto da Bíblia. É algo que ajuda muito. A mim ajuda quando eu chego num verso que eu não entendo muito bem. Como é o caso desse verso 16, eu acho ele o mais obscuro, mais difícil de interpretar do capítulo 11. Os colaboradores de Paulo, por sua vez, adotavam o mesmo procedimento do apóstolo. Ou seja, se Paulo não recebia dinheiro, Tito, Timóteo, os companheiros de Paulo que iam até Corinto a pedido dele, também não recebiam dinheiro. Olha o que Paulo diz: porventura vos explorei por algum daqueles que vos enviei? Exortei a Tito. Paulo mandou Tito lá para Corinto. E enviei com ele o irmão. Paulo não diz o nome desse irmão, mas ele já havia mencionado que Tito não havia ido sozinho. Porventura Tito vos explorou? Não andamos porventura no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pegadas? Então, nem Paulo, nem ninguém da equipe dele havia sido pesado para a igreja de Corinto. Paulo não tinha sido pesado aos coríntios, e tampouco o haviam sido quaisquer dos membros da sua equipe missionária, porque andavam todos no mesmo espírito e seguiam todos as mesmas pegadas. E aí a gente pergunta: pegadas de quem? De Cristo. Pegadas de Cristo. Era como Paulo gostava sempre de dizer: sede meus imitadores, porque eu estou imitando Cristo. De graça recebeste, de graça dai. Verso 19. Aqui Paulo esclarece que ele não estava se justificando, e sim edificando seus filhos na fé. Porque Paulo gasta tantos versículos em 1 Coríntios e 2 Coríntios defendendo a conduta dele, que podia dar a impressão de que Paulo estava na defensiva se justificando. E ele vai dizer: há muito de certo pensais que nos estamos desculpando convosco. Não. Perante Deus falamos em Cristo, e tudo isto, amados, é para a vossa edificação. Paulo então aqui diz o seguinte: eu não estou me justificando,
Eu não estou me desculpando. Eu não estou preocupado com a ideia que vocês fazem de mim. Com a minha reputação, com a minha imagem. Não, porque Deus sabe do meu coração. Deus sabe da minha honestidade. Então estou colocando os pingos nos is, não é para o meu bem, é para o bem de vocês, para vocês ficarem em paz. O apóstolo não estava preocupado com a sua reputação, ele estava preocupado era com a fé dos coríntios, dos seus filhos na fé. Na sua carta, ele não estava se desculpando, ele estava procurando orientar aqueles cristãos. E Paulo, para concluir, versos 20 e 21, esperava não ter novas confrontações. É quase que um alerta, esses últimos versinhos. Porque temo que quando chegar, não vos ache quais eu vos quero, e que eu seja achado por vós, qual não me quereis. Eu temo que, de algum modo, haja contendas, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. Vê bem se isso não é um resumo de 1 Coríntios e 2 Coríntios. Nós que estamos acompanhando a relação do apóstolo com aquela igreja desde o mês de março desse ano, parece que Paulo aqui está terminando a mensagem, então ele faz um resumo da mensagem e de tudo de errado que tinha naquela igreja. Contenda, inveja, ira, porfia, detração, mexerico, orgulho, tumulto. E Paulo não queria encontrar isso quando ele fosse lá pela terceira vez. Mas eu temo que quando eu for outra vez, o meu Deus me humilhe perante vós, eu encontro uma situação dessa, e aí eu chore sobre muitos daqueles que dantes pecaram e ainda não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Porque a gente lembra, não é? Lá em Corinto, tinha até quem tivesse relações sexuais com a madrasta. E Paulo havia dito, olha, esse irmão, se é que é irmão, esse sujeito tem que ser excluído da igreja, tem que ser disciplinado, não pode ficar dessa maneira. Mas é que, de alguma forma, a cultura da cidade se infiltrava na vida da igreja. Vocês se lembram que Corinto era uma cidade portuária, na verdade, uma cidade com 2 portos. Então havia um grande fluxo de marinheiros, a presença de muitas prostitutas. E também ali estava o templo de Afrodite, que era a deusa do sexo. Então Corinto era a capital do Império Romano, a capital da prostituição. A tal ponto que os romanos inventaram um verbo, o verbo corintianizar, e que não tem nada a ver com futebol. Lá na época do Império Romano, quando alguém caía numa vida desregrada, imoral, as pessoas falavam em tom jocoso, o fulano corintianizou. Me parece que hoje existe um termo técnico para isso, é enfiar o pé na jaca. Não é assim que as pessoas falam? Naquela época eles falavam, corintianizou. Então a cidade era uma cidade onde havia muita impureza, onde havia muita imoralidade. E irmãos, quando uma igreja está cercada de imoralidade, ela corre o risco de achar a imoralidade normal. É por isso que as cartas de Paulo aos Coríntios são tão preciosas. Eu gosto muito das cartas de Paulo aos Coríntios por causa da sua praticidade, da sua aplicação prática, porque fala sobre santos num mundo de impureza. E da importância que há em nós nos guardarmos puros para a volta de Jesus. Se aquela igreja enfrentava esses problemas por estar cercada de uma mentalidade oposta aos princípios de Deus, irmãos, será que o desafio da nossa igreja nos dias de hoje
é menor do que dos crentes daquela época? Claro que não. Mas, como nos dias de Paulo, nós nos deparamos com pessoas dentro da igreja, pessoas se dizendo cristãs, e que começam a abraçar as coisas do mundo, dizendo, olha, a gente tem que tolerar, a gente tem que incluir, e na verdade isso não está tão errado assim. A luta de Paulo com aquela igreja é a luta de todo crente fiel, e particularmente a luta de todo líder cristão, para conduzir o povo de Deus, o rebanho do Senhor, e mantê-lo no caminho da santidade. Amém?